Projetando perspectivas futuras, compensa investir em Copasa ou não, pessoal? Bom, vou mostrar todos os detalhes de Copasa, todas as perspectivas futuras, projeções de investimentos, dividendos, situação atual das ações, projeções de preços e muito mais. Mas antes da gente começar a verificar todos esses detalhes, já se inscreva aqui embaixo, pessoal. Se inscreva e deixa o like, tudo bem? Vamos lá então para o vídeo. Bom, amigos, vamos começar então com os dados operacionais de Copasa. Vamos verificar aqui os terceiros trimestres de 2023, 2022 e 2021. Bom, com relação a esses três dados que temos aqui, os três estão performando de forma interessante, tendo uma queda nas ligações, no índice de perdas e também na inadimplência, que naturalmente vai melhorar com o passar da melhora da economia. E esses dados operacionais, pessoal, eles estão diretamente interligados às concessões que a empresa tem hoje. Vejam como está a situação das concessões de Copasa. O foco principal das concessões é de água e esgoto, e temos aqui o vencimento das 10 principais concessões que pegam 49% das receitas de Copasa. Vejam que dessas 49 concessões, todas estão com vencimentos acima de 2030, sendo que apenas Belo Horizonte está com vencimento mais próximo, que é 2032, e Ribeirão das Neves, que está para 2034. As outras estão mais para 2038 em diante, ok? Um outro fato muito importante também é que, somando todas as concessões, 83% delas estão com vencimentos para final de 2031. Por outro lado, temos aqui 28 municípios com concessões vencidas e outros 2 que foram anulados por conta de processos judiciais, ok? Essas concessões vencidas e anuladas pegam cerca de 4,1% das receitas. E dessas concessões, pessoal, temos alguns pontos que precisamos nos atentar, pois afetam diretamente a produção delas. E é a questão da situação hídrica. Eu trouxe para vocês aqui como estamos quanto à situação hídrica de todos os reservatórios. Vejam que o sistema de Paraupeba está hoje a um nível relativamente baixo, chegando a 73,1%. Contudo, se a gente fazer uma análise dos anos anteriores, percebam que todos os anos, no final de cada ano, tem essa queda. Então acaba sendo natural e por conta disso não há por que se preocupar tanto, tá? Mas é claro que é sempre importante verificar essa situação para ver se está seguindo a padronização dos anos anteriores. Se a gente fazer uma análise mais criteriosa para cada sistema, ou seja, para cada reservatório, vejam que temos aqui o reservatório de Rio Manso, que desde 2017 estamos em patamares também abaixo, mas que a tendência é aumentar. Temos também o reservatório de Serra Azul, que também estamos em patamares abaixo. Temos também Margem das Flores, que está com seus patamares abaixo. E todos esses reservatórios, pessoal, é importante a gente fazer esse acompanhamento para ver a crescente deles, ok? Todos esses reservatórios, pessoal, eles afetam diretamente a receita da empresa também, tá? E até comentando sobre as receitas, vejam como está a situação atual das receitas de água, esgoto e resíduos sólidos. Se a gente fazer uma análise da receita líquida, vejam que ela vem crescendo comparado ao terceiro trimestre dos últimos anos, tá? Vejam que vem crescendo de forma bem interessante, a variação está bem positiva, conforme estamos vendo aqui. O total acumulado de todos esses processos está em 17,7%. E olhando o lado oposto das receitas, que são os custos, vemos aqui também uma crescente em alguns pontos, quedas em outros pontos, mas é natural. E vejam que em 2023, no terceiro trimestre especificamente, tivemos uma elevação aqui natural por conta do crescimento das receitas também, tá? É importante ter um equilíbrio entre esses dois pontos.
Temos também os custos que não são administráveis, tá? Como energia elétrica, telecomunicações, créditos tributáveis, tá? Esses pontos também tiveram uma elevação. Vejam que no final total teve um crescimento comparado a 22 de 12,6%. E agora pegando o engate das receitas, analisando o histórico dela, vejam que desde 2014 ela vem crescendo. Isso é um ponto muito positivo para a empresa. Vejam que a tendência dela é bem interessante e a tendência é continuar para os próximos anos. Reparem que essa tendência ela é trimestral, ou seja, vejam que não tem muita volatilidade, isso acaba sendo positivo para a empresa. Quanto aos lucros, no formato trimestral, tivemos apenas alguns momentos de volatilidade mais expressivo, como 2021. Após isso, a empresa voltou a caminhar de forma positiva e entrar em tendência de alta novamente. Essa visão fica mais clara se nós analisarmos o compilado anual. Vejam que as receitas ficam bem mais fáceis de visualizar essa crescente e principalmente os seus lucros. Vejam que o seu lucro líquido teve apenas uma volatilidade expressiva em 2021. Perfeitamente? Histórico de receitas e lucro líquido está muito interessante para a Copasa, CSMG3. E até falando de lucro, pessoal, vamos ver os dividendos da empresa, que nos últimos anos tem pagado bons dividendos, principalmente no passado, que pagou 14,32% de dividend yield nos últimos 12 meses. A média nos últimos 5 anos está em 6,13%, ou seja, próximo a 6%, número ideal, na minha opinião, para quem gosta de ações pagadoras de dividendos. E vejam que o payout, ele também faz jus a esse histórico de dividend yield. Reparem que ele, em 2022, quando a empresa reduziu esse dividendo, conforme estamos vendo aqui, também teve uma redução no seu payout. E agora, no ano passado, tivemos uma elevação nesse payout. O principal motivo disso foi por conta da revisão da política de dividendos, que foi aprovado no dia 28 de 4 de 2023, um pagamento regular de 25% a 50% do lucro líquido no formato de dividendos. Isso é muito interessante, pois proporciona uma certa noção para os investidores quanto ao recebimento de dividendos. Outros pontos muito interessantes é que o pagamento ele vai ser feito em até 60 dias após a aprovação dos dividendos, e isso bateu de frente com a Sanepar, que a Sanepar, como todo mundo já sabe, ela paga dividendos um ano depois dessa aprovação de pagamento. E para melhorar essa questão de dividendos, pessoal, vejam que eles já aprovaram em 2024 que eles vão pagar 50% em cima do lucro líquido no formato de dividendos. Isso quer dizer que provavelmente a empresa vai continuar pagando esses dividendos idênticos a 2023. Vai depender muito dos seus lucros, ok? Certo, mas já que a empresa vai pagar bons dividendos, como está a situação do seu CAPEX, seus investimentos? Esse pagamento de dividendos vai afetar os investimentos da empresa? Bom, vamos ver. Vejam que a projeção até 2027 é de que esse CAPEX seja bem interessante e superior aos últimos anos. E a tendência é que ele não influencie os dividendos, ok? Pelo menos é a projeção, ok? Bom, vamos aguardar agora qual será a estratégia da empresa para os próximos anos. Tendência é que em 2024 a empresa continue pagando esses 50% de payout. Ponto interessante para quem quer receber dividendos. E até atualizando esses investimentos, pessoal, vejam que tivemos algumas alterações para os próximos anos. Trazendo até para vocês aqui, vejam que eles até atualizaram 2028. E a tendência é que os investimentos continuem sendo aproximadamente esse mesmo valor que eu apresentei para vocês aqui. Vejam que tivemos até uma queda em 2027 e a projeção total aqui ficou bem equiparada, comparado ao que eles mostraram para nós aqui. Para os próximos anos, a tendência é uma média de investimentos nada superior ou inferior para os próximos anos, ou seja, a empresa vai trabalhar de forma controlada, pagando dividendos e mantendo esses investimentos aqui. Ponto positivo, pois há perspectivas de continuação de pagamento de dividendos. E agora olhando o lado oposto dos investimentos, ou seja,
as dívidas. Quanto ao seu endividamento, pessoal, vejam que está controlado, abaixo de 2, sendo que em 2023 chegamos ao valor de 1,4 vezes a sua dívida líquida. Isso é muito importante, pois condiz com tudo que nós já conversamos quanto ao pagamento de dividendos. Endividamento controlado, alavancagem controlada, quer dizer pagamentos de dividendos estáveis. E agora agregando alguns detalhes técnicos quanto a outros indicadores financeiros, pessoal. Vejam que o seu PL atualmente está trabalhando no seu menor patamar desde 2016, um ponto muito importante, tá? O seu PVP, comparado aos últimos anos, já teve uma crescente. Sua margem líquida bateu recorde ano passado, ponto muito interessante. O EV sobre EBITDA, ele segue na média, comparado a 2019 em diante, ok? Seu VPA vem tendo uma crescente comparado desde 2020 e segue abaixo da média. O LPA da ação vem tendo uma crescente, estando já acima da média. O ROI bateu recorde em 2023, ponto positivo. E analisando o KGR de lucros nos últimos 5 anos, pessoal, desconsiderando o ano de 2020, ano atípico para nós, vejam que desde 2021 a empresa vem crescendo esse KGR. Tudo bem? E essa crescente nesse KGR, pessoal, influenciou diretamente o preço da ação. E é o que a gente vai ver agora. Se baseando pelo valor intrínseco, pela fórmula de Graham e pelo preço teto, a fórmula de Graham nos informa que o valor justo da ação é R$ 39,84, quase 100%. Já o seu preço teto nos informa que o seu valor justo é R$ 23,39, já fica bem mais próximo. E analisando esses preços no gráfico, pessoal, vejam que preço teto ficaria próximo a essa situação aqui, ou seja, fica próximo do seu preço atual. Já quanto ao valor intrínseco, vejam que teria que crescer bem mais, pessoal. Vejam que o preço está aqui e teria que crescer próximo a esses patamares, ou seja, esse crescimento teria que ser mais para o longo prazo, beleza? Perspectivas mais para o longo prazo. No geral, aqui no gráfico, pessoal, já fazendo aquela análise que eu costumo fazer como sempre, tendência desde o seu IPO é de alta, ponto muito positivo, desconsiderando anos atípicos, períodos atípicos, tá? Como o período de 2012, 13 até 2015, 16, e também o período que nós passamos recentemente por conta da inflação e uma economia mais ruim, ok? Então, querendo ou não, a empresa ela acaba sentindo, porém, se a gente seguir esse padrão, nesses momentos de economia ruim, abrem oportunidades para fazer investimentos, né, pessoal? Agora, na situação atual, vejam que a empresa está trabalhando em tendência de alta. Trouxe aqui algumas projeções de preço, tá? Primeira projeção a 21,65, 23,39 e a terceira 25,10, tá? Desconsiderando aquelas mais à frente, ok? Caso a empresa venha a ter uma queda, projetei aqui 2 pontos com uma possibilidade de fazer aportes, que está em 18,46 e 17,03, ok? Lembrando, é claro, que não é recomendação de compra ou também de venda, tá, pessoal? Lembrem-se disso, ok? E trazendo até para vocês uma comparação de crescimento de CSMG3, Ibovespa e CDI, nos últimos 10 anos, Copasa cresceu mais que os dois, porém eu trouxe aqui o gráfico de 10 anos. Se a gente analisar o de 5 anos, já tem uma modificação, tá? A Copasa ela cresceu menos que os dois, ok? Muito por conta da volatilidade da economia, ok? Bom, amigos, e vocês? O que vocês acham de Copasa? Vale a pena investir nela? Existem outras ações do mesmo setor que é mais vantajoso? O que vocês acham? Compensa aportar em Sanepar, Copasa, temos também outras ações de saneamento básico. No geral, pessoal, para mim, Copasa, como nós vimos aqui, está em uma crescente bem interessante. E um ponto que me chamou muita atenção foi com relação aos seus investimentos nos próximos anos. A tendência é que eles mantenham o mesmo investimento até 2028. Mantendo esses mesmos investimentos e crescendo seus lucros, provavelmente a empresa vai continuar trabalhando desalavancada, chegando próximo a 1,5 vezes, e com isso a empresa vai virar uma pagadora de dividendos muito interessante. Logicamente que ela vai ter que manter esse payout que ela já deixou avisada que vai pagar nesse ano de 2024. Mas as perspectivas são interessantes. Aí cabe você decidir se você vai escolher Copasa, que vai pagar mais dividendos provavelmente, ou Sanepar, que pode pagar mais dividendos também, porém tem aquela questão dela demorar para pagar esses dividendos. E um outro ponto positivo é que Sanepar ela pode vir a crescer mais, a ter uma maior rentabilidade, até por conta do seu preço, tá, pessoal? O valor dela está
tá bem abaixo. Tá? Cabe decidir qual das duas vocês preferem, ok? Vou deixar até um card aqui em cima, que é um vídeo que eu fiz sobre a Sanepar. Deem uma olhada depois, tem bastante detalhes lá, principalmente sobre dividendos, tá? Aí vocês fazem uma comparação de qual que vale mais a pena. Na minha opinião, as duas empresas são interessantes, tá? Lembre-se também de se inscreverem no canal, tá? Que é muito importante, e também deixarem o like, tá? As duas coisas são importantes. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos. E fui, pessoal.